O período conhecido como Idade Média ou a Idade das Trevas é o período que vai imediatamente após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, até a queda do Império Romano do Oriente, em 1453. A Idade Média, por sua vez, didaticamente, ela é dividida em duas fases distintas: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Quando na tua prova aparecer Alta Idade Média, tu tem que te lembrar de alguns pontos importantes. O primeiro são os reinos bárbaros. E dos reinos bárbaros, os francos. E dos francos, as duas principais dinastias. A dinastia Merovingia, que é a que vai promover a união dos povos bárbaros, e a dinastia Carolíngia, que vai expandir o Império Franco. Te lembra que dos carolíngios a figura mais emblemática é Carlos Magno, justamente pelo seu grande legado administrativo, a divisão dos territórios em condados, em marcas e educados, o que vai acabar criando uma nobreza medieval. Lembra também dos Missi Dominici, que era a espécie de olhos e ouvidos do rei, fiscais, encarregados também da tributação e da arrecadação de impostos. E um dos pontos marcantes da dinastia carolíngia é um evento fantástico conhecido como a Renascença Carolíngia, que é um grande período de avanço intelectual devido à criação das escolas palatinas ou escolas palacianas. Passado a dinastia carolíngia, os reinos bárbaros, um outro tópico que aparece na tua prova é feudalismo, ou o modo de produção feudal. Então te lembra que a Idade Média, embora tenha como característica o modo de produção feudal, o feudalismo não vai estar presente em todo o período medieval. A semente do feudalismo é lá em Roma com o colonato, mas ela vai se fundir com as aldeias bárbaras e que vai resultar no feudalismo. O feudalismo ele só vai ser um modelo único de produção, digamos assim, na Europa, após a fragmentação do Império Carolíngio com o Tratado de Verdun. Lembra de feudalismo, modo de produção feudal, uma política descentralizada, uma economia ruralizada, uma sociedade estratificada e uma forte religiosidade. Vai chegar um ponto que esse feudalismo começa a entrar em crise. Isso se deve ao descompasso entre a produção de alimentos e o aumento populacional. Com isso vai se melhorar as técnicas agrícolas, é a chamada Revolução Agrícola Medieval. Com esses novos arrotamentos, com o novo sistema de rotação de campos, com novas tecnologias, vai se aumentar a produção, o que vai gerar um excedente. Esse excedente vai passar a ser comercializado, o que vai renascer o comércio em alguns pontos da Europa. Mais tarde, como um meio de desafogar as tensões sociais e aumentar essas rotas comerciais, nós vamos ter as cruzadas. Lembra? Cruzadas, expedições com o objetivo de reconquistar a Terra Santa do infiel muçulmano. E também novas terras, novos feudos e reabrir o comércio com o Oriente. As cruzadas elas vão começar entre século X e século XI, quando o Papa da época ele convoca a cristandade para essa verdadeira cruzada, para esse verdadeiro combate contra o infiel muçulmano. As cruzadas vai ser o elemento de transição entre alta e baixa Idade Média. Na baixa Idade Média, a Europa vai viver as grandes consequências do movimento cruzadista. O fortalecimento da burguesia, o renascimento das cidades, uma nova visão de mundo propiciada pelo contato com o Oriente que vai dar a semente do renascimento artístico-cultural. Também é importante lembrar que na Baixa Idade Média a gente vai assistir à aliança da burguesia com os reis. É dessa aliança da burguesia com os reis que vai surgir o movimento que vai dar origem aos estados modernos nacionais. Tu tem que lembrar que o interesse da burguesia era diminuir os entraves alfandegários de modo a desenvolver a sua economia comercial. E o rei buscava nessa aliança recursos financeiros para poder constituir exércitos e gradativamente fortalecer o seu poder. É mais ou menos nessa época que alguns países da Europa começam um processo de centralização que mais tarde vai dar origem a países como Portugal, como Espanha, como França e como Inglaterra. O final da Idade Média ele é marcado justamente pela crise do século XIV. Te lembra na tua prova? Crise do século XIV, fome, a grande fome, vai fazer com que quase 3, 4 milhões de pessoas morram de fome. A peste negra, a maior epidemia da história, 1/3 da Europa morre vitimizada pela peste negra, ou peste bubônica. E as guerras que vão marcar o fim do período medieval. São várias, mas tem algumas que tu não pode te esquecer.
as revoltas camponesas, conhecidas como Jaqueries, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra e a Guerra das Duas Rosas, que é a que vai consolidar a monarquia absolutista na Inglaterra. Então te lembra? O final da Idade Média, crise do século XIV, fome, peste e guerra. O período imediatamente após a Idade Média é a Idade Moderna, e ela é marcada justamente pelo renascimento artístico. E são os renascentistas que vão olhar para trás e vão ter muito próximo deles as lembranças da crise do século XIV, fome, peste e guerra. E é justamente por isso que o homem renascentista ele olha para a Idade Média com desprezo e chama a Idade Média de Idade das Trevas e olha para o futuro com esperança. Por isso que é a Idade Moderna, que é o tema da nossa próxima aula. Valeu! Até mais. Tchau.